Amém. Lição 20. O viver cristão 1. Por que os filhos de Deus devem participar das reuniões da igreja? Não podemos ser cristãos em casa apenas? Onde devem ser as reuniões da igreja? O que devemos fazer quando nos reunimos? Nas reuniões devemos falar ou ficar calados? Ó Senhor Jesus. Práticas individuais e coletivas. As reuniões da igreja e a comunhão pessoal, reunir-se para edificar, a admoestação de Hebreus 10, o contexto do livro de Hebreus, o novo e vivo caminho, as reuniões da igreja e a comunhão pessoal. As três passagens bíblicas mencionadas anteriormente apontam para uma característica comum a todo cristão genuinamente salvo: reunir-se com os irmãos em Cristo, ainda que isso não signifique abrir mão da busca pessoal por Deus. Na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra, ou seja, as reuniões fortalecerão a busca individual e a comunhão pessoal e a diária com Deus o levará a querer cada vez mais reunir-se com os irmãos. Participar das reuniões da igreja é uma bênção. Participar das reuniões da igreja é uma bênção da qual nenhum filho de Deus deveria desistir. Precisamos e devemos reunir-nos com outros filhos de Deus para receber uma porção da graça que só nos é dada coletivamente. A passagem de Atos 2, 46 ao 47 afirma isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por terem a prática de estar juntos no templo e de casa em casa, os primeiros cristãos na igreja em Jerusalém tinham alegria e singeleza de coração. Conseguiam louvar a Deus e contar com a simpatia de todo o povo. E ainda viam Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Jamais provocariam tais bênçãos se permanecessem isolados, cada um em sua casa. A graça de Deus, a graça que Deus concede ao homem pode ser dividida em duas categorias, pessoal e coletiva. Deus não nos dá apenas a graça pessoal, mas também nos dá a graça coletiva. E só podemos alcançá-la nos reunindo para receber sua graça coletiva. Poxa, peraí. Para receber sua graça coletiva, precisamos nos reunir. O próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, se reuniu continuamente com os discípulos, no deserto, em casa, à beira-mar e num espaçoso cenáculo. Os discípulos seguiram esse modelo e também se reuniam constantemente. Antes do Pentecostes para orar, depois do Pentecostes para viver o normal da igreja, na hora da perseguição e sob ameaças, no momento da intercessão por um apóstolo aprisionado em várias outras ocasiões. Após crer no Senhor, portanto, precisamos satisfazer uma necessidade básica, reunir-nos com outros filhos de Deus. Contudo, até mesmo reunir-se ou participar das reuniões da igreja
não deve ser de qualquer maneira. 1 Coríntios 14, 26 nos alerta para que seja tudo feito para edificação, ou seja, devemos considerar os outros, preocupar-nos se serão ou não edificados com o que falarmos, cantarmos ou orarmos. Até nosso silêncio numa reunião, se vier do Espírito, poderá ser uma bênção. Se, porém, for apenas mais uma demonstração das características de nosso ser natural, será um peso para os demais. No outro extremo, especialmente em reuniões... Peraí que eu me perdi. No outro extremo, especialmente em reuniões de casa ou de células, o falar excessivo de certo irmão ou irmã também poderá danificar a edificação. Em 1 Coríntios há um verbo significativo para esse princípio do qual estamos falando. Que, após o autor indaga o que se deve fazer, e ele mesmo responde assim: quando vós reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. No original grego, o verbo ter aparece 5 vezes nesse versículo. Um tem salmo, outro tem doutrina, este tem revelação, aquele tem outra língua e ainda outro tem interpretação. Ora, ter é diferente de sentir. Ter indica que, ao vir de casa para uma reunião, venho com algo que ganhei na comunhão pessoal com Deus. Ou seja, eu tenho algo para transmitir aos irmãos na reunião. Não venho de mãos vazias. Se, no entanto, o Espírito Santo conduzirá a reunião de forma a que aquilo que tenho possa ser exteriorizado ou não. Tudo dependerá dele, a direção que ele conceder. Isso exigirá que cada irmão participante da reunião fique sensível a Deus, exercite o Espírito e assim possa edificar os demais, falando ou se inquietando. A demonstração de Hebreus 10. Agora chegamos a Hebreus 10, 25, que nos admoesta a não deixar de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o da volta do Senhor Jesus e indica que o congregar-se, reunir-se, pode ser crucial para que sejamos aprovados por Ele em seu retorno, embora, evidentemente, não seja o único requisito para que isso ocorra. Não é difícil perceber que o congregar-se mencionado aqui é coletivo, mas é importante saber que esse versículo é sequência do que o autor de Hebreus menciona antes, e tem tudo a ver com o lado individual de cada um de nós. Pode subir, por favor. Leiamos a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Entrar com intrepidez no Santo dos Santos, isto é, na comunhão mais profunda e íntima com Deus, em nosso espírito,
É algo individual e requer busca pessoal de cada um de nós. O contexto do livro aos Hebreus. Hebreus. Essa porção da Essa palavra requer algumas explicações adicionais, a começar do contexto de Hebreus. Esse livro foi escrito para cristãos hebreus que estavam sob perseguição, que haviam sofrido muita humilhação e até perda dos bens materiais, entre outras tribulações. Muitos deles, enfraquecidos na fé, estavam se voltando para as práticas judaicas, rituais religiosos da lei mosaica, a adoração a anjos e outras experiências decadentes, que em nada os aperfeiçoavam na carreira cristã. Pelo contrário, só os afastava cada vez mais da realidade de que é Cristo. O autor de Hebreus, então, lhes mostra que Cristo é muito superior aos anjos, aos sacerdotes que serviam no santo lugar do templo judaico e até mesmo ao sumo sacerdote que, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para fazer as ofertas por si mesmo e pelo povo. Era temível entrar no Santo dos Santos, no qual havia a Arca da Aliança, com os querubins da glória sobre a tampa do propiciatório. Quando, porém, Jesus Cristo veio com o corpo físico concedido por Deus, ele se tornou o verdadeiro templo de Deus na terra por cerca de 33 anos. Deus habitava nele e em mais ninguém. O Santo dos Santos estava em seu interior, no qual havia a glória de Deus. O velho templo em Jerusalém havia se tornado covil de salteadores. Era difícil, se não impossível, para as pessoas e até para os discípulos de Jesus constatarem que a glória de Deus estava dentro dele, exceto naquele raro e rápido momento em que 3 de seus privilegiados seguidores o viram transfigurar-se. A carne de Jesus, de acordo com Hebreus 10:20, havia se tornado um véu que impedia as pessoas de ver tal glória. O novo e vivo caminho. No momento da morte, entretanto, a carne de Cristo foi partida e um novo e vivo caminho de acesso a Deus nos foi aberto após sua ressurreição. Agora, quando clamamos por seu sangue Nosso corpo ficará poluído, especialmente nossos olhos, o que certamente afetará a nossa consciência. A maneira de evitar que isso ocorra é ter comunhão diária com o Senhor, em Sua palavra e mediante oração. Que Deus nos abençoe.
somos edificados individualmente na nossa comunhão com o Senhor e também coletivamente, quando nos reunimos como igreja. Senhor Jesus, como antigamente, né, lá em Atos, fala em Atos 2:46, que diariamente, né, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e assim por diante. Então, antigamente, eles tinham essa prática, né, e isso fortalecia eles como igreja coletivamente, né, Senhor Jesus. Por isso, nós não podemos deixar essa prática, né, de nos congregar, né, porque isso é bênção para cada um de nós, Senhor Jesus. E também é importante também nos edificarmos individualmente, né, ó Senhor Jesus. Eu penso assim, que hoje em dia nós estamos reunindo, acho que até mais do que presencialmente, né, e eu fico vendo que em tudo Deus tem um propósito, em tudo mesmo, até mesmo diante desse caos que está no mundo inteiro, mas acredito que muitos irmãos têm reunido da forma como está, né, virtualmente assim, e tem edificado bastante, né, e que possamos também, quando tudo voltar, né, as reuniões presenciais, também possamos estar nessa prática. Senhor Jesus. E também ter cuidado, né, no que, como fala aqui, às vezes, como ter o cuidado de como edificar, até mesmo no que falar, no que orar, no que cantar, né? Tudo isso tem que ter o cuidado, porque tem que ser para edificação. Às vezes uma palavra que você fala pode afastar determinado irmão e tal, mas também, assim, nós precisamos ver que precisamos também do crescimento do Senhor, para não ser afetados com qualquer palavra, né? Mas isso depende muito do nosso crescimento, da nossa busca pelo Senhor. Mas também, por outro lado, precisamos ter o cuidado de como falar, né, de como falar qualquer coisa para não causar morte espiritual, né, mas sim edificação. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus pela vida da igreja, pelo viver de reuniões. O Senhor, ele foi muito misericordioso conosco. Foi até o tema de uma conferência, né? O Senhor disse, ele me deu vida e ele me deu a vida da igreja. Então, ao sermos salvos, o Senhor nos colocou na vida da igreja para nos aperfeiçoar, nos fazer crescer em vida, e para isso ele nos deu as reuniões, né? Senhor Jesus, dentro da igreja, né? O Senhor fala que participar das reuniões da igreja é uma bênção da qual nem o Filho de Deus deveria desistir. Senhor Jesus. Então, eu tenho que realmente valorizar as reuniões da igreja. Senhor Jesus, eu tenho que ter essa realidade que reunir, estar junto com os irmãos, participar das reuniões é uma bênção para mim. Eu tenho que ver a reunião, eu tenho que ter a reunião como algo prioritário na minha vida. Senhor Jesus, eu acho que hoje, né, diante da situação que nós estamos passando, eu vejo assim que eu consigo dar mais valor às reuniões, porque aquele ditado, né, você falta quando você sente falta quando você perde. Então, apesar de estarmos reunidos, né, graças ao Senhor pelos meios, pelo Zoom, o Senhor tem nos dado essa oportunidade, mas nunca é a mesma coisa de estar junto com os irmãos, estar ali participando das reuniões no local de reunião, né, Senhor Jesus. Então, eu tenho que ver isso, né, que a reunião para mim é uma bênção. O Senhor disse que reunir-se com os irmãos em Cristo, ainda que isso não signifique abrir mão da busca pessoal por Deus. Na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra, ou seja, as reuniões fortalecerão a busca individual e a comunhão pessoal diária com Deus o levará a querer cada vez mais reunir-se com os irmãos. Então, eu preciso buscar o Senhor de maneira individual, mas também de forma coletiva, junto com os irmãos. Você falou que uma coisa está diretamente ligada à outra. Senhor Jesus, que eu possa dia a dia dar mais valor às reuniões, né? Tá participando e não vir de mãos vazias, como o Senhor sempre nos fala, né? A gente sempre lembra que nas nossas reuniões presenciais, quantos irmãos ali se esforçavam, né? George, Fábio, Jades, os irmãos se esforçando lá, Écio, para levar a igreja a funcionar, para levar os irmãos a compartilhar, e muitas vezes eu estava ali de mão vazia, né? Só de como presente. Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajuda a realmente desfrutar do Senhor nas reuniões. Levar a minha porção, como a Emanuele falou, mas para edificação. Senhor Jesus, amém. Amém. Vimos que a gente reuniu a necessidade, né, de nos reunir, estarmos junto com os irmãos. E precisamos estar valorizando as reuniões da igreja, né? Mas não é de qualquer maneira, como falou aqui no livro, né? Como o Daniel e a Emanuele também falaram, que não é de qualquer maneira e de mãos vazias.
eu tenho que ir para a reunião levar minha porção, né? Para que essa porção possa edificar outra pessoa. E para que a minha porção, né, seja para edificação, né? E eu ganhei na parte que falou até um silêncio numa reunião, ele pode vir do Espírito, né? E vai gerar edificação. E vejo que precisamos estar valorizando mais as reuniões, como o Daniel lhe falou. É muito bom estar reunido no Zoom, mas mais ainda quando estamos todos juntos, né? Podemos abraçar os irmãos e é isso. Precisamos estar valorizando. Amém. Bem, Senhor Jesus, a gente pôde ler aí, né? A gente viu que cada um tem que trazer sua porção para as reuniões, né? Mas isso depende da minha comunhão diária com Deus. A gente pôde ler aí, né? A gente passa a semana toda, irmão, só esperando o dia da reunião. Cada um tem que trazer sua porção para as reuniões. Um pouco peso a reunião para mim. Mas isso depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, né? A gente passa a semana toda, irmão, só esperando o dia da reunião. Cada um tem que trazer sua porção para as reuniões. Um pouco peso a reunião para mim. Isso depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, né? A gente passa a semana toda, irmão, só esperando o dia da reunião. Cada um tem que trazer sua porção para as reuniões. E os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as reuniões. Os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as reuniões. Os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as reuniões. Os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as reuniões. Os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as reuniões. Os irmãos que me deixam palavras depende da minha comunhão diária. Eu tenho desfrutado durante a semana do Senhor aí, mas também esperando cada reunião trazer sua porção para as chegar na reunião meio calado, abafado, né? Mas aí cabe a mim, né, lutar para desfrutar do Senhor, para a edificação da igreja, né? Senhor Jesus, amém. Amém. Aleluia pelas reuniões da igreja, né? As reuniões da igreja é o maior legado que o Senhor Jesus deixou para nós aqui antes dele ser glorificado, né? Em todo o seu ministério, o Senhor ele se reuniu juntamente com os 12, nunca fez ali algo que os 12 não poderiam ver, não poderiam saber, né? Então a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, o seu ministério, ele foi ministério de reunião da igreja. Os 12 não poderiam ver, foi um dos maiores legados. Reunião da igreja. É só então, a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, o seu reunião da igreja pode ser, ele foi sua casa, onde o Senhor, por exemplo, ganhou a família de Lídia toda, né, onde apareceu haver um lugar de oração. Pode ser numa conferência, né, num cenáculo. Ou seja, a reunião da igreja não é só um local de reuniões. Por quê? Porque quem faz a reunião da igreja somos nós. Não é o local de reuniões, né? E a reunião da igreja, ela é muito mais do que uma reunião da igreja. Ela é ali manifestada e expressada o viver da igreja. Ou seja, ali está sendo edificado, está sendo o maior desejo do Senhor, a edificação do corpo de Cristo. Agora, ninguém pode edificar de si mesmo.
mas pode edificar para o corpo, né? Ninguém pode buscar a sua própria edificação, o seu querer, mas sim o querer do Senhor. E muitas das vezes, se o maior princípio de uma pessoa que ela tá querendo, vai desviar, é a falta de ir nas reuniões, né? O Salmo 115 fala, né? Que se torna como um ídolo. Fica aquele crente de bater ponto, ou de banco, de braço cruzado, não levanta, tem boca, mas não fala, né? Salmo 115 fala isso, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, som nenhum lhe sai da garganta. Imagina, a gente vai para a reunião e ficar todo mundo calado. Se os irmãos aí da frente ficarem calados, se os irmãos que estão assistindo a reunião ficarem calados, não vai haver reunião, né? Por quê? Porque tem que falar. Se não falar, se ninguém falar, não vai ter reunião. Então, como o Senhor vai expressar se ninguém for falar? Porque o Senhor usa nós como um canal de bênção, um canal de comunicação. Então é importante a gente falar. Ah, irmão, mas eu sou tímido. O Senhor fala muito bem, né? Os tímidos não herdarão o reino. Mas os mansos de espírito, os humildes de espírito herdarão o reino. Ah, mas irmão, eu tenho dificuldade de falar. Mas é só, irmãos, buscar, querer, ter vontade. Ter vontade, irmão, buscar. Porque é muito mais fácil, por exemplo, na reunião da igreja, muitos irmãos, né, na reunião da igreja, às vezes fica doido para ir embora, né? Principalmente os novos convertidos. Já tá na hora, a palavra ministrada está demorando demais a acabar. Mas aí na festa, numa festa aí de um churrasco, fica quase 8 horas se deixar. Ou então, como esse pessoal do mundo, né? Fica um dia direto se deixar na festa. Mas na reunião da igreja, que dura aproximadamente 3 horas e meia, a gente não é capaz. Por quê? Porque isso não é da pessoa. Isso é do pecado, da vida, do lado bom da vida da alma. Assim como Paulo falou, né? O bem que eu não quero, esse não faço, e sim o que detesto. Mas não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, né? Então, aleluia pelo Espírito da vida, que quanto mais a gente busca as reuniões da igreja, mais vai levando o querer de falar, desenvolvendo a leitura, desenvolvendo o falar, desenvolvendo o conhecimento, a sabedoria, porque o evangelho é o poder de Deus para transformação de todo aquele que crê, né? Para salvação. Amém. Amém, né? Nós temos que sempre valorizar as reuniões e sempre querer ir mais e mais, né? Sempre valorizar as reuniões da igreja e com espírito fervoroso. Amém. E sim, só mais um avisozinho. Eu vou ter que sair agora porque já eu tenho minha aula e eu ainda tenho alguns vídeos sobre a aula para assistir. Amém. 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 Realmente precisamos valorizar mais as reuniões, né? E valorizar mais a palavra, porque ela é passada para a gente, né? Para que possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre tudo, né? Então precisamos valorizar mais a palavra. Amém. Que o Senhor possa nos guardar nesse viver de reunir. Possamos realmente ter mais reuniões, amar estar junto com os irmãos. E ter uma busca individual e essa busca coletiva. Para que nós possamos ir para reuniões não de mãos vazias, né? Mas possamos sempre levar alguma coisa para estar junto com os irmãos nas reuniões, né? Estar junto com o corpo de Cristo junto. Senhor Jesus, possamos realmente valorizar cada dia mais as reuniões, né? Para possamos crescer mais em vida, buscar o Senhor, e tudo que nós levarmos para a reunião seja para edificar o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Partilhe, Maria. Amém. Precisamos ter esse viver e confiar no Senhor. Amém.
Graças a Deus porque a gente consegue falar e ouvir, né? Deus nos deu essa oportunidade, a gente precisa usá-la. E quando a gente for contatar Deus, aqui está dizendo que a gente tem que ir com coração puro, com plena certeza de fé, com o coração purificado, com o corpo lavado com água pura. Amém. Amém, Senhor Jesus. Né, como já foi falado, nós precisamos valorizar mais a vida da igreja, né? Esse vivo. Amém. Eu perdoo. Senhor Jesus. Esse viver é maravilhoso, né? Que nós podemos contar as nossas experiências. Eu acho que é marcação já. Será que eu vou conseguir agora, Senhor Jesus? Pode ir agora, Ingrid, de novo. Amém, Senhor Jesus. Nas reuniões, né, nós podemos contar nossas experiências e essas experiências podem ganhar as outras pessoas também, né? Senhor Jesus, nós não podemos ir de mãos vazias, como já foi falado, né? Precisamos levar a nossa porção, seja uma experiência ou algo que a gente ganhou na leitura de um livro, compartilhar o que o irmão deu na mensagem, né? Senhor Jesus, sendo um com o irmão. Ó, Senhor Jesus, isso tudo para edificação do corpo, né? Em casa nós temos a nossa comunhão individual, mas o crescimento maior, eu acredito que venha pelas reuniões, né? Por estar desfrutando junto com os irmãos, nós somos mais fortalecidos. Senhor Jesus, que possamos realmente valorizar, não apenas as presenciais, né? Até mesmo as agora online, né? De forma online. Senhor Jesus, amém. E todos já compartilharam, né? Amém. Vamos orar, né, para encerrar. Muito bom Amém. compartilhar. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada jovem, cada adolescente, Senhor, nas nossas reuniões, Senhor Jesus, possamos mais se reunir, Senhor, estar presente nas reuniões, ouvir o teu falar, Senhor, para ouvir, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor, seja com cada família, Senhor, nos abençoe esta semana, Senhor, fala profético, a reunião de jovens, a reunião, Senhor, de oração, GFCM, Senhor, seja com cada família, cada GF, Senhor Jesus, que possamos valorizar mais as reuniões da igreja, oh, Senhor Jesus, amém.